Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu venho aqui com uma super novidade. Você já sabe que usando o nosso código Inglês no e Cru Podcast, você ganha uma aula de graça lá no Cambly, né? Sim, você já sabe disso que a gente fala isso todos os dias. Mas o Cambly está fazendo um super sorteio que vai até o dia 19 de agosto. E o sorteio é o seguinte: são 4 planos de um mês de 30 minutos por dia, 2 vezes na semana. Mas esses 4 planos são divididos entre adultos e o Cambly Kids, ou seja, são 2 planos para adultos e 2 planos para o Cambly Kids. E é super fácil de participar. A gente vai colocar aqui no nosso show notes o link que você vai ter que acessar direto e colocar o e-mail. Bom, depois de colocar o e-mail e para ter mais chances de ganhar, você pode compartilhar o link com seus amigos e curtir a página do Cambly no Instagram e no Twitter. E assim, desse jeito, você pode ganhar esses 4 planos maravilhosos. Lembrando o seguinte, o nosso código para ganhar a aula de graça ainda está valendo. Então você que ainda tem dúvida se deve participar ou não desse sorteio, vá lá no cambly.com, coloca Inglês no Micro Podcast e testa. Depois, vai no link que a gente deixou aqui no show notes e participa do sorteio. Bom, gente, o Cambly é uma plataforma online de inglês com professores nativos, né, da língua inglesa. Então, é a melhor forma de você treinar o seu inglês com tudo que você aprende aqui no Inglês no Cru Rádio. Hey, what's up, guys? It's Foster. So, today on the show, we are going to do things a little bit differently, or a lot differently. So, first, this episode is in Portuguese. That's different. Secondly, this episode is not an episode of English no Cru Rádio, and Alexia and I are not even involved in this. So, let me explain. One of our good friends and students, Laura Perucci, has just launched a new podcast called Let's Talk New York. So, some of you guys might know Laura from the podcast already, but Laura is a journalist, a blogger. She writes about New York and life in New York for Brazilians. It's really cool, and she released a new podcast, so we wanted to share it with you guys because I know a lot of people are interested in travel, are interested in New York, life in the US, and her podcast is talking about those kinds of things. And yeah, that's it. So it's not like Laura is not paying us to do this. We just always want to spread the love when people, especially when people are creating new podcasts. So yeah, enjoy this episode of Let's Talk New York with Laura Perucci. Olá, pessoal! Esse é o Let's Talk New York, um podcast sobre a vida no exterior e também em Nova York. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Laura Perucci, sou jornalista, blogueira, youtuber. Quem me acompanha deve conhecer minhas plataformas. Eu falo sobre Nova York, dou dicas sobre a cidade e a partir de agora também estarei com vocês num podcast. Estou muito animada. Aqui vai ser um espaço para falar sobre diferenças culturais, sobre lifestyle, sobre experiências, sobre tudo que remete à vida em Nova York, à vida no exterior. E eu vou ter um co-host nesse meu projeto, que é... Quem é? Se apresenta aí. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago, sou marido da Laura e vou estar aqui nessa jornada desse podcast acompanhando vocês em alguns episódios. Bom, então o Thiago vai estar aqui comigo em alguns episódios, em outros vamos ter convidados. Moramos em Nova York há 5 anos e meio. Thiago é da área de TI. E eu já contei em alguns posts no meu blog, vídeo muito antigo no YouTube, a nossa história. Então, para
para inaugurar esse podcast, a gente decidiu vir os dois aqui contar a nossa história e relembrar alguns fatos interessantes, porque é uma pergunta que eu recebo bastante. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Perfeito, vamos lá então. Na verdade, tudo começou em agosto de 2013, quando ambos vieram para Nova York pela primeira vez. Mas eu acho que vale fazer uma menção aí muito importante, que ao contrário de muita gente que nos escuta, que nos conhece, a gente nunca teve esse desejo insano e louco de conhecer Nova York ou conhecer os Estados Unidos. Nem passava pela nossa cabeça visitar e tampouco morar, né? Verdade. A gente tinha conhecido até então só a Europa e também a Argentina. E até então estávamos ambos contentes nas nossas carreiras, digamos assim. E com um plano de longo prazo de mudar para o exterior, mas a princípio seria ir para a Europa, ir para Londres ou algum lugar na Europa mesmo. E Estados Unidos a gente sempre teve não sei se é um preconceito ou alguma coisa assim, apesar de a gente não ter nunca ter conhecido. Então a gente veio para cá em agosto com expectativas bem baixas, por sinal, assim. Vamos para Nova York, legal, mas ninguém estava, assim, digamos, morrendo para vir para Nova York. Viemos muito mais como algo assim, legal, vamos lá ver. Acho que não era preconceito. A gente simplesmente nunca teve essa vontade. Eu, desde muito pequena, desde muito cedo, eu tinha vontade de conhecer Londres e Paris. Assim, Paris era um sonho. Mas não foi a nossa primeira viagem internacional. Nossa primeira viagem internacional foi Buenos Aires, né? Como muitos brasileiros. Eu acho que, na verdade, isso foi bom pra gente. Eu acho que também foi, de certa forma, influência das pessoas que a gente tinha ao nosso redor, que a grande maioria dos amigos tinha ido para a Europa, conhecia a Europa, e muito pouca gente tinha ido para os Estados Unidos, ou falava dos Estados Unidos, pelo menos no nosso círculo de amizades, assim. Não tinha grandes expectativas, digamos assim. Bom, o Thiago, ele é da área de TI, né, de software, nerd, trabalha com computador, essas coisas todas. Nós dois somos de Santa Catarina. Eu sou de Meleiro, Thiago é de Tubarão. Eu fui estudar em Tubarão, foi lá que eu conheci ele. A gente estava vivendo muito bem, até que em abril de 2012 aconteceu uma mudança na nossa vida, né? Em 2012 eu fiz entrevista para algumas empresas e uma das empresas foi uma empresa de Porto Alegre bem famosa na minha área, chamada ThoughtWorks. De início eu achei que eu não tinha chance de passar no processo seletivo, até porque meu inglês era bem básico e eu não achava que eu era tão bom tecnicamente, tinha muito a aprender ainda. Mas aí, em abril de 2012, eu me mudei para Porto Alegre e a Laura continuou em Tubarão. A empresa atendia vários clientes internacionais, digamos assim, ou clientes americanos, clientes fora do Brasil. Eventualmente ia surgir uma oportunidade para ir trabalhar num projeto fora do Brasil, nem que fosse por apenas algumas semanas, só para fazer treinamentos ou iniciar a consultoria de um cliente novo. Em agosto de 2013, depois de trabalhar alguns meses com esse cliente em particular, algumas pessoas da equipe foram selecionadas para vir para fazer a finalização do projeto que a gente estava até então. Então, esse foi o motivo que eu vim em agosto de 2013 para Nova York. É interessante falar, a gente estava conversando antes de gravar, como a gente faz planos para a vida, mas nem tudo às vezes sai como a gente planejou. Às vezes, as mudanças de planos são coisas muito melhores do que a gente planejado. Então, Thiago mudou para Porto Alegre em abril de 2012, eu continuei em Tubarão, a gente teve esse relacionamento à distância por uns bons meses, a gente já namorava há alguns anos e, obviamente, depois de um tempo a situação foi ficando um pouquinho chata de Thiago pegar a estrada todo final de semana. Cansativa. Muito cansativa. Acho que todo mundo que já passou por relacionamento de longa distância sabe do que a gente está falando. A gente morava basicamente 4 horas dirigindo. Foi bem difícil para mim no começo, porque... Acho que para ele também, porque a gente estava acostumado a estar sempre grudado e aí, de repente, a gente se viu separados. E então, depois de 1 ano e meio dele morando longe,
Os nossos planos para o final daquele 2013 eram eu me mudar para Porto Alegre com o Thiago. Eu trabalhava com gerenciamento de mídias sociais, eu era autônoma, eu tinha essa flexibilidade no meu trabalho e, a princípio, eram esses os nossos planos. E em algum momento ali para frente, a gente ia pensar em morar fora. Quando a gente pensava em morar fora, a gente sempre pensava em Europa, mas Thiago, ele sempre falava que não estava na hora ainda de procurar emprego no exterior, né? O complexo de vira-lata falava mais alto ali. Eu não sei se um dia ele ia chegar ao ponto de aplicar, assim... Sim. Eu não sei se eu ia chegar ao ponto de falar, agora estou pronto. Várias coisas na nossa vida acontecem quando a gente não está pronto, ou quando a gente acha que não está pronto, mas no fundo, tem conhecimento suficiente para encarar um novo desafio. Por mais que às vezes a gente não... voluntariamente não teria escolhido aquilo, a oportunidade aparece. E é aquele velho ditado, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, porque não vai passar o medo. Bom, e aí, naquele ano, o Thiago já tinha, no ano de 2013, o Thiago já tinha começado a ouvir as conversas que provavelmente ele iria vir para Nova York para passar algumas semanas num projeto. E ele me ligou um dia, né, nas nossas conversas e falou: olha, eu acho que tu deveria tirar o teu visto para os Estados Unidos, porque tem chances de eu ir para lá para o segundo semestre, e aí tu vai comigo para passear e tal. E aí a pessoa mora fora hoje, mas naquela época a pessoa não queria nem ir para São Paulo tirar o visto americano. Eu falei, não, eu só vou tirar o visto se tu for comigo. Porque ele já tinha ido tirar, né? A empresa já tinha pago tudo. E tu lembra que eu te falei, tipo, eu não vou, só se tu for comigo, eu não vou sozinha tirar o visto. Eu não lembro, mas eu lembro que eu fui contigo lá tirar o visto. Mas foi mais ou menos assim, foi por livre e espontânea pressão. Eu só ia para São Paulo tirar o visto. Hoje em dia dá para tirar o visto em Porto Alegre, né? Mas naquela época, só em São Paulo. Aí fui lá, tirei o visto e tal, e... No caso do meu visto, eu tinha tirado já alguns meses antes. Tinha aproveitado uma outra viagem que eu tinha feito num outro cliente que eu estava trabalhando para tirar o visto e tudo mais. E meu visto já estava encaminhado. Bom, e aí em agosto de 2013, Thiago embarcou para Nova York. A minha passagem para Nova York foi chegar aqui quando o Thiago já estava aqui e a gente voltaria juntos. Ele passou um total de 3 semanas e eu passei 10 dias. Verãozão. E temos várias lembranças boas. Bom, primeiro que eu quase surtei quando ele falou que a gente ia ficar num apartamento em Jersey City. E eu, assim, fui olhar no mapa e tinha visto que eram 20 minutos para chegar até Nova York. E na minha cabeça era muito. Eu fiquei, assim, horrorizada, achando que eu não ia dar para passear direito e tal. Ai, coitada, né? Meu Deus, tipo, não tinha noção do tamanho de Nova York. No fim, foi uma experiência ótima o apartamento que a empresa colocou a gente. A vista era incrível. Foi uma das coisas mais impressionantes para mim, foi quando eu cheguei de viagem e eu entrei nesse apartamento corporativo que eu ia ficar por essas semanas e tinha uma vista para Manhattan da sacada, tinha uma sacada com vista. E foi algo impressionante, eu estava acho que num andar bem alto, num andar, sei lá, 35, 40. É a imagem que eu guardei por muitos anos. Por um lado, inicialmente foi ruim, de certa forma, saber que ia ficar em Jersey City, que era fora de Nova York. Mas, por outro lado, foi muito bom, porque hoje a gente sabe que para ter uma vista legal é só saindo fora da ilha mesmo, né? Então, e essa vista, vamos dizer, a gente tem na lembrança ainda, né? Hoje, definitivamente, antes que alguém pense em perguntar, a gente não tem nenhuma ressalva quanto a ficar em Jersey City, tá? Era realmente porque, assim, eu não fiz meu dever de casa na época, eu não pesquisei absolutamente nada sobre Nova York, sobre logística e tudo mais, mas hoje vocês têm o meu blog, né? E aí eu posso dizer para vocês que é um ótimo lugar para se hospedar. Mas eu tenho uma outra lembrança dessa sacada, porque eu lembro que foi de lá que eu avistei muito, muito pequenininha, mas eu vi a Estátua da Liberdade. E aí foi meio que quando caiu a minha ficha, assim, caraca, tô em Nova York. Porque quando tu vê, né, essas coisas, quando tu vê um táxi amarelo, mas no meu momento foi realmente quando eu abri a sacada e eu vi a Estátua da Liberdade, bem pequenininha. E acho que tu que me falou, eu não sei, mas eu me dei conta de alguma maneira que aquela era a Estátua da Liberdade. Eu falei, gente, é a Estátua da Liberdade, que era uma das coisas que eu mais queria visitar.
E eu lembro de ter falado pro Thiago o quanto eu tinha gostado da cidade, assim, logo que eu cheguei. E eu falei para ele, nossa, tu deveria encontrar um emprego aqui. E ele, não, é muito complicado e tal. Mas antes da gente entrar nessa parte, vamos lembrar de umas coisas engraçadas da nossa primeira vez em Nova York? A gente teve uma vida muito boa durante esses 10 dias, especialmente, que eu tava aqui. O Thiago tinha um cartão corporativo, um cartão para ele ter as despesas dele diárias cobertas, né? Então, ele tinha que é o chamado per diem, uma quantia diária que a empresa paga por dia para comida, alimentação, enfim, transporte. E no caso, eu lembro que também tinha uma quantidade que era para entretenimento no final de semana. Nessa empresa em particular, quando as pessoas iam viajar para um cliente, ficavam por mais de uma semana, por mais do que os dias úteis, assim, durante o final de semana, para não precisar viajar e tudo mais, tinha além do per diem, que é o por dia nos dias de final de semana, que não são dias trabalhados, também tinha diz assim, um budget, uma quantia adicional para entretenimento no final de semana. Então, que era bem, bem interessante. E eu acho que foi essa viagem que também despertou um pouco na gente essa nossa paixão por restaurantes, né? Por gastronomia, né, Thiago? A gente tinha Era uma quantia bem boa, assim, por dia. Eu acho que era em torno de $80, $100 por dia. Quando a Laura não tinha chegado ainda, eu não tinha grandes gastos, então esse dinheiro acumulou. As pessoas vão pensar. Esse dinheiro acumulou. Quando a Laura chegou, a gente aproveitou para ir em restaurantes, enfim, ver coisas, subir no Rockefeller, no Top of the Rock, né? A gente comeu tão bem esses 10 dias que eu fiquei em Nova York com o Thiago, que no final dos 10 dias não tinha mais crédito no cartão. A gente teve que pagar do nosso bolso para chamar o carro para ir para o aeroporto, porque a gente literalmente gastou tudo em comida. Tudo em comida. Comida e passeios. Teve um dia muito engraçado, tu lembra? Que a gente, depois que o Thiago terminava de trabalhar, eu encontrava com ele e a gente decidia onde a gente ia comer. E um dia andando, tipo, a gente bem informalmente vestidos, assim. E eu lembro que a gente entrou no restaurante, a gente não olhava muito. A gente entrou nesse restaurante, falamos que queríamos mesa para 2 e foi a única vez que isso aconteceu. Em todos os lugares tem um menu na porta. Tu sabe o preço das coisas antes de entrar no restaurante. E nesse dia foi muito engraçado, porque daí eles deram, vocês não querem ver o menu, tipo, antes de sentar? Tipo, tem certeza que vocês têm dinheiro pra comer aqui? E a gente, tipo, não, tá tudo bem, a gente quer a mesa sim. Aí a gente ficou, foi muito engraçado, mas óbvio, a gente tinha dinheiro pra pagar a conta, mas foi bem curioso o que aconteceu, porque isso nunca mais, em 5 anos e meio morando aqui, isso nunca aconteceu. Eu acho que realmente a gente não estava vestido adequadamente para aquele restaurante, mas a ignorância é uma bênção, né? A gente não tinha se dado conta disso, mas também não fomos impedidos de sentar. Então, assim, a história da mudança. Então, antes de eu viajar, de eu vir para Nova York oficialmente, um dos colegas meus lá na minha empresa, lá em Porto Alegre, falou para fazer um experimento com o meu currículo. No caso, com o site LinkedIn. Ele falou para terminar meu currículo e tudo mais, mas principalmente mudar a minha localização do perfil para a cidade de Nova York. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir o LinkedIn e troquei a minha localização do Brasil para Nova York, para ver se eu receberia contatos de recrutadores, né? Não sei se muita gente sabe, mas aqui em Nova York, nos Estados Unidos como um todo, para algumas áreas tem o que é chamados de recrutadores que são freelancers ou ganham por talentos ou por pessoas que eles conseguem colocar nas empresas e eles ganham uma boa porcentagem, só que se eles não conseguir fazer alguém ser contratado, eles não ganham nada. Eu acho que vale dar um contexto para as pessoas de que a área de tecnologia da informação é uma área que tem muita vaga, que é uma área que precisa de mão de obra qualificada,
que não existe essa mão de obra qualificada suficiente dentro dos Estados Unidos. E por isso que é uma indústria que busca muitos profissionais fora dos Estados Unidos. Existem outras áreas também que tem bastante vagas, bastante procura, um mercado aquecido, digamos assim. Acho que publicidade também. Assim, tirando pelos nossos colegas, né? A maioria é a área do Thiago, de tecnologia da informação, a área de publicidade e a área do mercado financeiro. Como são mercados super aquecidos, indústrias super aquecidas, que existe uma rotatividade de profissionais muito grande e as empresas, elas querem, né, sempre a excelência, sempre o melhor. Como falta profissional também, os salários são altos. Então, existe esse comércio, entre aspas, não diria assim, mas essas transações, essas negociações, essas buscas incessantes por profissionais qualificados. Só um ponto para deixar bem claro. Quando a Laura falou de tecnologia de informação, a gente está falando de desenvolvimento de software. A gente não está falando de outras áreas dentro da tecnologia de informação, principalmente a área de desenvolvimento de software. Existem alguns outros nichos que também existe uma escassez de profissional, mas principalmente a área de desenvolvimento de software. Então, a área de programação é a área que mais contrata profissionais hoje, tanto para os Estados Unidos quanto para o exterior. Por exemplo, a Laura falou que a área financeira é a área de publicidade. Sim, porém, é muito mais comum pessoas virem transferidas do Brasil para a área da área financeira e da área de publicidade do que pessoas conseguirem entrevistar para uma empresa e virem trabalhar direto numa empresa nessas áreas em questão. A área de programação, eu diria que é uma das únicas áreas que permite esse tipo de mudança. Então, assim, uma das coisas bem interessantes que acontecem em Nova York e também em várias cidades dos Estados Unidos e no exterior são esses recrutadores, assim, por conta própria, headhunters, né, como o pessoal fala, que eles estão em constante busca de profissionais que estão na localização da empresa, né? Então, principalmente se é uma vaga para Nova York, então os recrutadores vão estar pesquisando talentos que têm as habilidades em questão, experiências e habilidades para a vaga em questão, e estão em Nova York ou nas proximidades. Por mais que eles também estejam dispostos a contratar profissionais de outras cidades dos Estados Unidos e tudo mais, por uma questão de mudança e tudo mais, eles preferem contratar pessoas que estão na cidade ou já trabalham nas proximidades. O efeito que mudar o meu perfil no LinkedIn teve foi de eu começar a aparecer nessas buscas desses recrutadores. Viram que eu poderia ser um bom perfil para a vaga que eles tinham disponíveis. Então, o que começou a acontecer assim que eu mudei foi que vários recrutadores começaram a me mandar mensagens no LinkedIn se eu estava interessado numa determinada posição. Alguns também perguntavam questão de visto e tudo mais, se eu tinha visto de trabalho. Vários outros sugeriram na época, né? Vamos fazer uma call de 15 minutos para me explicar melhor. Eu acho que teu perfil tem um grande potencial, mas eu queria conversar contigo para ver se realmente faz sentido. Como eu estava trabalhando bastante, também passeando, eu acabei não respondendo muitas dessas mensagens. A técnica até então tinha funcionado, porque eu tinha recebido várias mensagens, porém nada de efetivo, nada... Vale salientar aqui que o Thiago mudou a localização dele no LinkedIn só para ele saber como estava o currículo dele. Se o currículo dele estava competitivo, se ele tinha alguma chance. Foi totalmente despretensioso, sem nenhuma intenção a mais, né, Thiago? Foi mais como um termômetro mesmo. Não tinha muito, assim, objetivo de mudar ou... Quando Laura chegou aqui em Nova York, se apaixonou à primeira vista por essa cidade, botou muita pilha para o Thiago levar essa história a sério. Quando a gente voltou para o Brasil, Thiago começou a responder esses recrutadores, né? E aí foi um funil assim que não sobrou quase nada, né? Mas tudo barrava no maldito do visto. Que hoje a gente não vai falar sobre isso, senão isso merecia um episódio inteiro, né? Tem um recrutador lá que continuou falando com ele, não sei por quê.
Então, quando a Laura chegou em Nova York, lá em agosto, eu já tinha mudado meu perfil e já estava recebendo algumas mensagens. E aí eu falei para ela, olha só, recebi algumas mensagens aqui, meio que rindo, brincando. Eu não sei porque a gente teve essa discussão e tu falou, não, tem que começar a responder, eu quero vir para cá. E aí daí eu comecei a responder e a interagir com esse pessoal. Até então eu estava só na passiva ali, só tipo lendo as mensagens e admirando essas mensagens, assim, digamos. Tu acha que se eu não tivesse botado pilha, tu não ia ter respondido? Acredito que não. Então, olha aí, gente, ó, é por isso que a gente tá aqui. E aí, quando voltei pro Brasil, fiz várias entrevistas iniciais com recrutadores, ou na primeira ou segunda conversa, o tópico do visto sempre entrava na jogada e muitas vezes era um item que já desqualificava o candidato. Ou eles falavam, nesse momento a gente não está patrocinando nenhum visto, talvez ano que vem voltamos a conversar. E aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo de que o motivo pelo qual a grande maioria das empresas não estavam dando procedimento naquele momento é que o visto, o mais usado, o mais famoso para profissionais de tecnologia é o H1B, e ele tem datas específicas para aplicar e para conseguir iniciar o trabalho numa nova empresa. O que aconteceu foi que um dos recrutadores que me contactou assumiu que eu já tinha um visto de trabalho. Por mais que num dos e-mails iniciais que a gente trocou, eu falei que eu precisava de um novo visto. E o que ele entendeu foi que eu precisava renovar o meu visto atual e não obter um visto novo. Salvos pela falha de comunicação. Gostou do meu perfil, a gente conversou e tudo mais, e ele agendou entrevistas com todo mundo da empresa que eu estaria aplicando para a vaga. Eles falaram, então, Thiago, vem para cá, vem para Nova York. Eles queriam que o Thiago viesse para Nova York para fazer mais algumas entrevistas pessoalmente e aí compraram passagem para ele, bucaram um hotel, e aí o negócio ficou muito sério, porque daí eu fiquei assim, tá. E aí marcaram a passagem do Thiago para um domingo. Lembre que a gente voltou de Nova York final de agosto. Final de setembro, início de outubro, o Thiago estava com essa passagem. E aí eu lembro que, ele ia embarcar de Porto Alegre, eu estava na casa dos meus pais, eu estava num domingo de manhã na casa da minha avó. Eu não lembro se foi no sábado à noite, no domingo de manhã, eu mandei uma mensagem pro recrutador. Legal, amanhã estou indo. Eu só queria saber como vai ficar a questão do visto, porque todas as entrevistas que eu tenho feito, então, tem esbarrado nisso, e eu estou curioso para saber como que a empresa pretende fazer isso. Qual é o plano, qual o tipo de visto. E aí o recrutador me respondeu na hora, falando assim, como assim tu não tem visto? Eu achei que tu tinha visto, eu passei para a empresa que estava tudo certo. Deixa eu conversar com um dos co-founders da empresa e depois eu te retorno. Eu achei melhor cancelar o voo e aí dá tempo para a empresa pensar a respeito. No futuro, se eles tivessem interesse, eles voltarem a me contactarem. Do nível máximo de alegria e animação e empolgação que eu tava, e um pouco de medo com essa possibilidade, para um balde de água fria bem gelado. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando ele me ligou para dizer a gente decidiu cancelar o voo porque não vai rolar. E aí eu pensei, então já era, né? Ele vai ter que achar outra empresa. E o Thiago já estava um pouco cansado de fazer entrevista, porque um processo que te desgasta de energia e tudo mais. E ele trabalhava, né? Então ele tinha o trabalho dele, tinha que encaixar entrevistas no meio disso tudo. E tu tá lidando. Eu acho que é legal a gente falar, tipo, mas é só umas entrevistas. Não, a gente tá lidando com questão de frustração, várias questões são colocadas à mesa quando tu tá num processo de entrevista. Várias expectativas são criadas, por mais que a gente tente não criar expectativas. Então, àquela altura, depois de todas as entrevistas, o Thiago já estava cansado. E eu acho que ele não queria mais insistir na história. Eu acho que ele não ia mais insistir em nenhuma empresa depois daquilo ali, porque ele viu que não ia dar certo. Então, eu acho que nisso tudo... Foi isso tudo que veio na minha cabeça, porque eu também conheço a pessoa que está do meu lado. E eu fiquei muito frustrada também, tipo, então não vai rolar, né? 2 ou 3 semanas depois, eles me mandaram um e-mail
está muito difícil achar candidatos com o teu perfil. Conversamos com alguns advogados e gostaríamos de marcar uma call com um dos advogados aqui, parceiros da empresa, ou enfim, para ver possibilidades de visto para o teu caso e depois, dependendo do resultado dessa call com esses advogados, fazer aquele processo de entrevista final que a gente tinha planejado. Inicialmente, tínhamos que cancelar o voo. E aí eles conseguiram algumas categorias de visto que eu poderia aplicar, comprar uma nova passagem, para aí sim eu vim para Nova York e finalizar o processo de entrevista. Então, assim, em outubro de 2013, eu vim para Nova York para fazer as entrevistas finais. Mas uma das coisas interessantes que aconteceu foi que, depois de várias entrevistas e vários almoço com o pessoal e tudo mais, eu saí eu não sei se foi para tomar uma cerveja ou eu acho que foi tomar um café com um dos co-founders dessa startup. Eu perguntei para ele, eu não sei, e aí, como é que tá indo o processo? E aí ele me falou o seguinte: não, Thiago, já tá tudo certo. O fato de ter te convidado para vir para cá foi muito mais uma formalidade para te conhecer pessoalmente e tudo mais, para ter essa oportunidade de tu também conhecer a empresa e dar procedimento. Então, no final do primeiro dia, eu liguei para a Laura, falei para ela, falei com a pessoa tal, e ele me falou que tá tudo certo. Então, é só a gente planejar agora. Eu lembro que a Laura começou a chorar desesperadamente por alguns minutos, e eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo, porque ela estava naquele mix de emoções, né? Ao mesmo tempo, queria muito ir para o exterior, mas, por outro lado, ela estava considerando todo o resto que ela ia ter que deixar para trás. Como uma coisa que a gente quer acontece, às vezes a gente tem ainda o sentimento de dor ou a mudança nunca é fácil, né? Então essa foi a lição aí. Depois de algumas conversas, começou a se dar o procedimento ao andamento do processo do visto, né? E a gente acabou indo para São Paulo tirar esse visto no início de dezembro, deu tudo certo. E aí, eu lembro que a gente ficou muito tempo sem saber qual seria a data da mudança, até que, enfim, falaram, o Thiago pode começar depois do ano novo, porque daí a gente não sabia nem se a gente ia passar o Natal com a nossa família ou não. E aí a nossa mudança ficou pro dia 2 de janeiro de 2014. Entre o Thiago saber que ia mudar em outubro até a nossa mudança em si, foi um monte de burocracia que a gente passou, né? Tanto a tirar o visto, casar no civil, porque nós não éramos casados. O casamento tinha que sair antes da gente tirar o visto. Então, assim, foi uma corrida contra o tempo, porque... Então, foi isso, a gente passou esses 2 meses aí lidando com essas questões burocráticas, né? Casamento, visto, desapegos emocionais, desapegos materiais. Eu morava sozinha em Tubarão, o Thiago dividia apartamento em Porto Alegre. Ele saiu da empresa no final de novembro, ele ficou o dezembro inteiro, digamos assim, de férias, e eu saí do meu apartamento mais ou menos nessa mesma época também, fui morar com a minha mãe. Eu tive que vender um apartamento inteiro, né? Móveis no apartamento inteiro, e uma das lembranças que eu tenho também é de eu com todas as minhas roupas na casa da minha mãe, a gente fazendo uma triagem do que eu ia levar e do que eu não ia levar. E ela foi muito importante nesse processo, porque eu era muito apegada. E a minha mãe falava, tu não tem noção, né, do inverno que tu vai pegar, tu não tem noção. Porque eu falava, não, isso aqui já tá suficiente e tal. Só a família e amigos mais próximos sabiam. Eu sou muito também disso, assim, eu não gosto de contar algo até estar 100% concretizado. E aí, dia 2 de janeiro de 2014, os meus pais nos levaram para Porto Alegre, que a gente tinha um voo diurno. Na época, existia o voo da American Airlines para Miami. E de Miami, pegaríamos um voo para Nova York, mas nem tudo saiu como planejado. Quando chegamos em Miami, lembro que a gente pegou as malas correndo, íamos, vou para Nova York, e aí um dos atendentes lá falou, não, todos os voos para Nova York estão cancelados, você tem que pegar aquela fila ali para ver o que vai ser feito. A gente pegou uma muda de roupa de cada
E as malas foram... Porque daí isso ia acelerar o nosso embarque no outro dia. Isso. Por sorte, quando a gente chegou em Nova York, as 4 malas estavam nos esperando. A gente chegou em Miami num dia à noite, a gente só conseguiu embarcar para Nova York no outro dia à noite, 24 horas depois. A gente passou um dia, a gente pegou um hotel para dormir, voltamos pro aeroporto muito cedo pela manhã, ficamos lá o dia inteiro e uma confusão. Eu lembro que momentos antes de chamarem o nosso nome, 8 da noite, pra gente embarcar, eu sentei no meio da sala de espera, da sala de embarque, eu comecei a chorar. E eu juro, tudo que eu queria era voltar pra casa. Naquela altura do campeonato também, nem eu nem o Thiago, a gente se sentia super seguros e confidentes com o inglês pra poder conversar, pra poder pedir informação. Um mix de sentimentos muito grande. Não foi fácil, assim. Chegamos em Nova York com um frio de menos 16. Pegamos um táxi e chegamos num apartamento que a gente tinha pré-alugado já, no Brooklyn. Lembro das ruas com toneladas de neve. E assim que começou a nossa história aqui em Nova York. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, contando com mais detalhes e também o ponto de vista do Thiago, né, que nunca tinha participado de nada meu, assim, para contar a história. Achei que seria legal nós dois contarmos um pouco, ele trazer alguns detalhes. Para quem ficou mais interessado nessa questão de trabalhar fora, de tecnologia da informação, Thiago está trabalhando num projeto muito especial. Estou trabalhando num livro. O objetivo do livro vai ser mostrar um passo a passo de como profissionais de tecnologia podem, vamos dizer assim, construir uma carreira no exterior. Então, estou entrevistando várias pessoas que mudaram para outras cidades, outros países, não só Estados Unidos. Estou compilando tudo isso num livro. O projeto ainda está em andamento, porém, eu tenho um site que é chamado carreiranoexterior.tech, onde vocês podem colocar os seus e-mails lá para receber alertas quando o projeto estiver concluído ou as versões iniciais disponíveis para compra. Carreiranoexterior.tech. T-E-C-H. E se vocês quiserem acompanhar a gente pelas mídias sociais... O meu Twitter é Thiago Guizzi. Com TH e GH. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, Laura_Perucchi, CHI. E lá tem o link para o canal, blog e tudo mais. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.